Estamos iniciando mais um Olhar Especial e um programa de Natal para vocês, onde a gente está trazendo hoje música e muita gente bonita aqui com a gente. Dá uma olhada aqui quem está com a gente. A Aninha, né? Ana Luísa. Oi, Ana. Bom, eu quero muito agradecer a Márcia Moura Garcia Berti, que é musicoterapeuta, especialista em musicoterapia e também educadora musical, e a Simone Iumik Okabe Freire, que é mãe da Ana Luísa e do João Pedro, que está escondidinho ali atrás. Gente, muito bom estar aqui novamente com todos vocês para fazer um olhar especial. E olha só, já estamos ganhando feliz. até palma aqui. Tô feliz já. Né? Márcia, como é que foi a sua entrada nessa música? Como é que foi? Sempre foi ligada à música? Desde pequenininha, né, desde meus 7 aninhos, né? Então eu fazia vários instrumentos, né? O piano, o violino, cantava na bandinha, no coral, e sempre soube aquilo que eu queria seguir, né? Era uma paixão mesmo. E eu sempre soube que eu gostaria de estar passando tudo aquilo que eu podia aprender para as pessoas, né? Então, apesar de também ser concertista, de trabalhar assim no palco, né? O que eu mais gosto, né? Que eu mais me identifico é poder passar meu conhecimento para outras pessoas, como educadora musical, e fazer isso também numa forma de tratamento para as pessoas que necessitam, né? Que precisam da música com esse recurso terapêutico. Foi aí que eu fui, então, procurar a musicoterapia. E você tem um trabalho em Osasco há 20 anos? Sim, que é o Núcleo de Arte Espaço Musical, né, uma escola que eu tenho, localizada lá no Jardim Piratininga. E há 20 anos já que a gente trabalha nessa parte de música, e não só com aulas de música, né, mas com a musicoterapia, com a parte de capacitação de profissionais que queiram estar exercendo a profissão na área, né, educacional, ou mesmo trabalhar em escolas, a parte de terceira idade, né, a gente trabalha com a elevação dessa autoestima, tanto em musicoterapia quanto em aulas de música, né? Então, assim, o leque é muito grande, né? O que a gente pode fazer com o recurso musical é muito grande. A gente oferece isso às pessoas de forma geral. E assim, qualquer idade, então, é bem-vinda? Qualquer idade. A partir de 8 meses, tá? A gente já realiza... De 8 meses? 8 meses, bebês. Nossa! A gente já realiza um trabalho de musicalização infantil, né? Que coisa então, a gente divide por faixa etária. Então, vai de 8 meses a 2 anos, é uma faixa etária que a gente trabalha, né, com a presença ainda dos pais, que a criança ainda necessita, né, ela é dependente ainda. Depois, 2 a 4, aí já a criança já está numa faixa que ela está mais independente, então realiza os exercícios sozinha. E depois, 4 a 6 também. E aí, a partir dos 4, ela já pode estar escolhendo o instrumento que ela queira trabalhar, né? Que ela goste, que ela se identifique. A gente já faz um processo já de iniciação musical com essa criança. E eu achei interessante também que você disse que agora você vai começar, ou já começou um trabalho também com as mulheres grávidas, né? Sim, eu realizo um trabalho, né, juntamente com a fisioterapeuta Cláudia Marchetti. Então, é um trabalho inédito, praticamente, porque a gente une dois tipos de terapias, que é a fisioterapia, né, trabalhando com a massagem para bebês, e a musicoterapia. Olha, então, a gente já faz um trabalho desde o ventre materno, né, com a mãe grávida, né, e aí a mãe já aprende as manobras, né, que pode estar realizando com os filhos, com os bebês, e as músicas que elas vivenciam nessa gestação, elas podem aplicar depois com esse bebê para acalmá-lo, para dar segurança. Então, é um trabalho assim, bem interessante, né? Muito mesmo. Pessoas Bom, e faltou eu falar aqui de mais uma pessoa que está ajudando, que a Aninha aqui gostou demais, que é a Priscila, a nossa Pri aqui da TV Osasco, a nossa estagiária. Mas agora eu quero falar... Obrigada, Aninha. Agora eu quero falar com a mamãe da Aninha, né? Que é a Simone. Simone, como que você descobriu a Márcia? Então, a Aninha já tinha feito musicoterapia quando ela tinha mais ou menos um ano e meio, né? E aí ela ficou afastada porque a professora, né, teve outros compromissos, né, foi trabalhar em outra cidade. E aí, através de uma
revistinha Viver Osasco, Que é ótima. que teve, posso falar? Claro, deve. Eu gosto muito dessa revista também. Então, e aí Excelente. tinha uma reportagem sobre a musicoterapia, a escola Naem da Márcia, e eu fui lá, né, fazer uma entrevista, conhecer a escola, e aí a partir do ano passado, né? Foi em outubro. Foi em né? outubro do ano passado, a Aninha começou a fazer, então, voltar à musicoterapia, mas com outro olhar, assim, né, da Márcia, né, com os trabalhos da Ana, juntamente com a Fono, né, então tem um trabalho em conjunto, É meio né? que multidisciplinar, é integrado, né? Apesar de não estarem as profissionais no mesmo local, né, Tá. mas há uma interação, nem que seja através da mãe, né, falar, olha, na música tá fazendo isso, Tá. na fono tá fazendo aquilo, então a gente tenta fazer um trabalho único, né. E eu tô sabendo que o João também faz aí com a outra, com a irmã da Márcia. Com a irmã, é a Marta. É, Que ele também faz está indo na música e está faz indo muito ele bem. começou com a musicalização também, né, Ah. no mesmo horário que a Aninha faz a musicoterapia, e agora ele está fazendo aulas de piano. Olha que só foi que o legal. instrumento que ele escolheu, né, dentre todos aqueles que ele experimentou, viu, conheceu, né, ele escolheu fazer o piano. Porque começa assim com uma musicalização, ela vai conhecendo todos esses instrumentos. É isso, no caso não. Márcia? Olha que interessante. Dela ela não. Tocou, mostrou a chuva. Tá mostrando. Olha a chuva. Tem tá vários mostrando. instrumentinhos, né? Ah. Então, no caso, é bom até você ter comentado isso, Ah. porque tem que se fazer uma diferenciação do que é aula de música e do que é musicoterapia. Né? No caso, o João, ele faz aula de música, então ele começou com a musicalização infantil para prepará-lo na escolha de um instrumento. Que aí ele optou, então, pelo piano. Fica mais de uma forma mais assertiva, né? Tá. Porque ele conheceu os instrumentos, teve contato com os instrumentos, trabalhou ritmo, expressão, um monte de coisa, Sei. e depois ele falou, eu quero esse, mamãe. Tá. Aí ele foi fazer, então, o piano. Isso é aula de música, onde é a transmissão do conhecimento, né, musical, e é onde a criança vai aprender a executar o instrumento. Tá. A musicoterapia já é uma outra coisa, que as pessoas confundem muito, né? Na musicoterapia é uma forma de tratamento que se utiliza da música e dos sons, de forma geral, né, dos elementos da música, harmonia, ritmo, melodia, e das propriedades do som, altura, duração, intensidade, timbre. Mas para quê? Para tratar o paciente, né, para restaurar necessidades físicas, emocionais, cognitivas. Então, é bem diferente o processo de uma educação musical, né, de um processo de música, de aula de música, com um processo de musicoterapia. Entendi. Simone, eu queria te perguntar, vai fazer um ano que a Aninha já está fazendo lá. Sim. Você sentiu diferença no aprendizado da Aninha? Olha como ela presta atenção. Muito, Sabe né? que é dela que está falando. Ela sabe. O que você percebeu com a musicoterapia? A Ana, ela é basicamente música, né? Ela se movimenta com música, ela interage muito bem com música, ela se acalma com a música, né? Então, nesse um ano com a Márcia, ela apresenta, assim, uma fala melhor, que ela não falava nada, né? Ela não falava? Não falava, né? Ela falava pouco, né? Então, ela soltou um pouco mais. Agora, ela mostra tons, né? Assim, mais elevados da voz, mais baixos, ela grita, né, quando ela quer, e ela chama as pessoas, então, assim, tudo melhorou, né? Entendi. Então, assim, na escola também, a professora fez um projeto de música, né, com a Ana e os outros alunos, né? Ela também vai à escola? Vai à escola da rede municipal. Posso falar o nome da professora Por favor. dela? Luciana Borim. Vai ficar muito feliz em saber que... Então, ela está numa escola... Qual escola que ela está? Ela está no José Martiniano de Alencar, é uma escola da prefeitura, no 4º ano, com a professora Luciana. Luciana Borim. Borim. Tá. E essa professora, ela fez um projeto de música com a Ana dentro da escola. Nossa. Ela vai ficar muito feliz de saber que, né, o projeto dela está tendo essa dimensão também, né? Poxa, esse projeto foi levado, né, para um concurso. Ela ganhou o 5º lugar,
né? Nossa, então eu já quero convidar essa professora para vir mostrar esse projeto para nós. Sim. E Né? ela Isso virá, é um ela trabalho vem. da inclusão, que é Isso. muito importante, Isso, não é, Marcia? muito. E a música é um meio de inclusão social mesmo, né? Sim. Dessa inclusão. E faz, assim, todos serem iguais, Isso, né? é a diversidade, É a não é? diversidade. E as E é muito crianças rica. da sala que pediram muito para ficar esse projeto, né, com a Ana, se estender para todos. E as outras crianças das outras salas pediram para a Aninha ir também para as outras salas. Então ela virou uma queridinha. Queridona. Uma queridona. Olha, É verdade. E a professora também. Então teve toda essa interação, né, integração até, né? Tá. A música, as aulas, a musicoterapia que a Aninha faz, a escola em que ela estuda, a fono que também começou a trabalhar. Pede para a musicoterapeuta, então, quando fizer um som mais alto, colocar no som mais baixo, colocar o então isso, Já faz. E ela faz a altura, né? Tá. Maristela, ela consegue absorver. A gente começou a trabalhar um processo onde ela começa a discriminar, né, a discriminação, né, na parte de percepção auditiva de altura, que é uma das propriedades do som. Eu comecei a trabalhar essa questão do movimento da altura, que se sobe e se desce. Isso é uma coisa assim maravilhosa que ela consegue fazer, porque tem pessoas que não têm nada, às vezes, né? E não conseguem fazer essa discriminação. Pessoas que não têm absolutamente qual nada. Qual é a deficiência da Aninha, Simone? A Aninha nasceu com microcefalia. Não temos um diagnóstico fechado para dizer foi o vírus da Zika, por exemplo, como está se dizendo muito hoje, né? Há uma possibilidade de ter sido sim um vírus, mas não foi possível diagnosticar qual foi o vírus que gerou então essa microcefalia. Então ela tem a cabeça menor, né, o perímetro cefálico menor do que é considerado normal. E isso gerou um atraso neuromotor. Então hoje em dia ela anda, mas com muita dificuldade. Ela começou a andar com 6 anos. Ela começou a falar as primeiras, né, palavrinhas assim, as vogais, papai e mamãe só agora, né, então com 11 anos. Então é um trabalho assim permanente, né? Desde que nasceu a gente faz fisioterapia, foi o que mais ajudou. A gente procurou mais, né, que ela andasse e tivesse uma independência. E aí agora a gente está tentando focar mais na fala, né, e na cognição. Mas ela entende bastante coisa, né? Sim. Ela só não se expressa como a gente, né? Pela fala. Então a música faz parte da expressão dela, né? Ela se expressa muito com música. Então você descobriu que através da música ela consegue se desenvolver muito mais. Bom, gente, então agora nós vamos chamar um intervalinho, não saia daí, porque nós vamos voltar falando mais sobre música, sobre a Aninha, né? Sobre o João que está escondidinho ali atrás. Não saia daí, voltamos já já. Bom, gente, estamos aqui no Olhar Especial hoje. Olha quanta gente bonita aqui. A Ana Luísa, o João Pedro, eles fazem música com a Márcia, né? A Márcia Mora Garcia Berti, que é especialista em musicoterapia, educadora musical, e a mãe dessas crianças lindas aqui, Simone Yumi Kokabe Freire, mãe da Ana Luísa e do João Pedro. E também aqui ajudando esse time aqui, né, que a Aninha adorou, é a Priscila do Carmo, que é nossa menina aqui, né, estagiária da TV Osasco, né, Pri? Obrigada aí de estar ajudando, né? Mas eu queria continuar falando com você, né, Simone? Você estava falando sobre microcefalia, né? Você descobriu que a Aninha tinha microcefalia? Quando foi isso? Logo que ela nasceu? Na verdade, não assim tão rápido, né? Às vezes a gente está no hospital bom, mas não tem um diagnóstico preciso ali na hora, né? Apesar do neonatal e tudo mais, né? Então, depois de mais ou menos uns 15 dias,
eu fui procurar um pediatra para acompanhá-lo, né? E aí ele que colocou essa possibilidade dela ter, então, a microcefalia, porque o perímetro cefálico dela era menor do que o dito normal, né? E aí a gente procurou um neurologista infantil, começamos a fazer vários exames, né? Mas o ideal seria que logo no parto, né, já começassem os exames, né? Então, por conta dessa demora que eu tive até procurar um neurologista, até começar os exames, não deu tempo de finalizar todos os exames que são feitos em até 60 dias do nascimento. Então, as mães que têm, né, as crianças com microcefalia, têm que já procurar fazer esses exames, né, o quanto antes, para saber qual foi a causa. Depois disso, se não sabe mais a causa, eu cansei, né? Eu não fui procurar mais. A gente tem que procurar fazer o quê? Desenvolver, estimular a criança, porque só saber qual foi a causa, às vezes não resolve. Da Ana a gente não descobriu, mas ela se desenvolveu muito, tem se desenvolvido. Quem conhece a Ana desde pequenininha sabe o quanto ela tem desenvolvido, né? E a gente procura todas as terapias, né? Físio, fono, psicopedagogia, musicoterapia, que foi essencial para ela, que ela gosta muito. Levar para a escola. É importante levar a criança para a escola desde a creche. EMEI, educação infantil. A Aninha sempre participou para ela ter essa socialização. E a música sempre inserida nesses meios. Olha, né? gente, isso tudo é lição de vida que a gente está ouvindo. Olha que interessante, né? Não deixar o filho dentro de casa, né? Não adianta esconder, né? Porque isso é prejudicial. Até uma criança dita normal, atípica, né? Como o João, se ficasse dentro de casa, sem estímulos, ele não se desenvolve, né? Por que ele faz um piano? Porque a Márcia até viu, né? Ele tem, assim, um dom para música. Então, a gente tem que desenvolver isso nas crianças. Sim. Uma criança especial é a mesma coisa. Ela também tem os seus dons, né? Então, a gente só vai descobrir isso estimulando essa criança. E também a fonoaudióloga começou logo ou não? A fono também, ela desde pequenininha, e a físio, né? Então, tem a Tatiane Fernandes, é a fisioterapeuta dela desde os 6 meses. Ela que colocou essa menina em pé, colocou a Aninha para andar. Então, é uma alegria muito grande tê-la conosco desde pequenininha, né? A físio acompanha a Ana desde pequena. A fono, a gente foi trocando, porque às vezes, não que a profissional não seja boa, não é isso, mas às vezes a criança cansa um pouco também, né? A gente tem que concluir que a criança só não pode cansar da mãe, né? Certo. Mas às vezes a gente troca o profissional, não que a profissional não esteja dando certo. Ela começou com uma fono, passou por várias fonos, e hoje em dia quem trabalha com a Aninha é a doutora Fábia Biscola. Desculpa se eu falei errado. Ela tem tratado a Ana. E eu adoro a Fábia. Fábia, um beijo pra você. Não sabia que era você, não. Eu conheço essa profissional. Você também, né? Olha só como ela adora a Fábia também. Né? O João precisou, olha só como são as coisas. O João também precisou um pouco da fono. Ele estava com uma língua um pouquinho presa. E aí, como a Aninha já fazia o tratamento, a doutora Fábia, então, deu uma atenção para o João também. Tá certo. Então, todos esses profissionais estão aí, né, com a Aninha. Simone, mas eu queria que você falasse, tem um grupo bem legal para quem quiser saber, participar, né, sobre a microcefalia, é isso? É isso. Eu faço parte de um grupo fechado, né, no Face, que se chama Pais com Crianças com Microcefalia, Síndromes e Outras Deficiências. Então, esse grupo, ele é fechado, obviamente, né? São só os pais que têm crianças, né, com essas deficiências, né? Então, a gente troca informações, trocamos experiências, né? A gente desabafa lá. Então, é bem legal também, é um outro subsídio que a gente tem, né, para a gente estar conversando com outras mães e ver que a gente não está sozinha nesse mundo, né? Que tem outras mães batalhando por tantas coisas, né? Por direitos para as crianças, né? Então, é um grupo, assim, fechado, somente nós, né, pais que temos essas crianças, que sabemos quais são as dificuldades. Então, ali a gente pode se abrir mais. E trocar. E trocar compartilhar experiências, exatamente, né? Isso é muito bom. E aí, agora, vamos focar, então, eu quero saber o que é realmente a musicoterapia, como funciona, que você explicasse pra gente
focado na pessoa com deficiência. Por Ok. favor, Márcia. Então, como eu havia dito, né, no bloco anterior, que a musicoterapia se difere da aula de música porque ela vai fazer um tratamento, né, e aí você vai direcionar esse tratamento para qualquer tipo de deficiência, né? Tá. Ou mesmo para uma pessoa que tenha, por exemplo, uma depressão ou por um autoconhecimento, né? Então, o essencial é que na musicoterapia a gente vai trabalhar os elementos sonoros, não necessariamente música, a gente pode trabalhar o som da água, o som do trovão, os elementos da natureza, o som dos animais, né? Você É uma tava forma falando que de você usa até os animais. uso, né, para a forma de autoexpressão dessa criança. Por exemplo, com a Aninha, eu estou enfocando muito a parte vocal, justamente porque ela tem a dificuldade de poder verbalizar, de falar. Então, a gente está enfocando muito a questão vocal. Então, a gente começa com esses elementos da natureza, dos animais, né, para ela conseguir se autoexpressar nesse sentido, tá? E o importante também dizer é que o musicoterapeuta, né, o profissional que trabalha, ele tem que procurar conhecer o paciente em toda a sua totalidade, né, em todos os aspectos, para conseguir abrir um canal de comunicação com esse paciente, né? Porque numa musicoterapia, o que predomina não é a verbalização, como a psicoterapia, por exemplo, né? Essa representação, esse diálogo vai ser feito através desses elementos sonoros, né? E cada paciente, ele tem uma identidade sonora que é única, né, que a gente fala que é um ISO, né, identidade sonora, porque ele está inserido dentro de um contexto familiar, que tem uma vivência musical, né? Então, ele vai captar todas essas vivências, desde o ventre materno também, né, quando a mãe ouvia aqueles sons. Então, tudo isso é elemento de trabalho para a gente fazer nas sessões de musicoterapia. Tá? E, para isso, a gente precisa, então, fazer todo um levantamento, né? A gente tem que saber o diagnóstico desse paciente, a gente tem que fazer um levantamento de uma ficha musicoterápica, né? Que vai explorar o máximo possível do conhecimento desse paciente e da história sonora, principalmente, desse paciente, para a gente ter elementos de poder estar estabelecendo essas sessões. Que gostoso. E será que a gente podia ter uma palhinha de como funciona? Com certeza. Então, assim, eu sempre falo assim, que a musicoterapia, ela tem que ir exatamente de encontro aquela necessidade que a criança ou que o adulto, enfim, aquele paciente realmente precisa, e não é uma receita de bolo, né? Porque você vai descobrindo as respostas de cada um, né? Então, é muito assim personalizado mesmo, muito individual, né? E com a Aninha, como a gente começou numa primeira sessão, né? Eu deixei todos, porque a gente está simulando aqui um set musicoterapêutico, né? Musicoterápico. E aí eu coloquei alguns elementos que não estão todos aqui, não daria para trazer todos, mas a gente coloca piano, a gente coloca violino, flauta, vários instrumentos. Aqui eu coloquei alguns que a Aninha ela consegue responder bem, né? Ela consegue se identificar bem com esses instrumentos. E a gente começa assim com ela, né? Eu vou sentar ali pertinho dela. Então, Aninha, ó, esse aqui, vamos dizer que é um objeto intermediário, que é um instrumento onde eu consigo estabelecer um vínculo grande com ela, mesmo porque ela tem uma vivência na casa dela, que o pai dela gosta muito de violão. Então, ela tem essa vivência. Então, ela faz assim, ó, eu começo uma melodia, tá? E eu vou fazendo as mudanças de acordes aqui, e ela me ajuda a tocar esse violão. Que legal. E no tempo certo, quer dizer, para você ver a capacidade que essa menina tem, né? E só pode ser descoberta se há um estímulo, né? Que se não existe um estímulo, como que você vai descobrir? Quer dizer, se você vai atrás só de um diagnóstico, você vai achar que ela vai ter uma incapacidade de poder responder a isso. Então, vamos ver se ela vai fazer junto comigo. Olá, Aninha. Bom dia, Aninha. Que bom que você veio. Gosto muito de você. Quer tocar junto comigo, Aninha? Quer tocar? Ó, cadê a mãozinha? Faz junto. Quer fazer? Ó. Olá, Aninha. Boa tarde. Boa tarde que eu faço à tarde. Aninha. Que bom que você veio.
Gosto muito de você. Então, isso é um diálogo que a gente está travando, né? E ela vai no tempo, ela vai junto comigo no tempo. Às vezes ela bate no instrumento, às vezes ela toca, porque numa sessão musicoterápica não tem necessidade do paciente tocar o instrumento da forma correta. Sim. Ele vai explorar da forma como ele sente esse instrumento. Tá. E trabalhar com pacientes com deficiência, eu acho assim muito... A gente aprende muito com eles, porque eles têm o tempo de apreciar. Eles têm o tempo de explorar, coisa que a gente não tem, né? A gente corre, a gente não percebe. Eles percebem, eles têm esse momento deles de perceber. Então, a gente aprende com eles, né? A prestar mais atenção nas coisas que são essenciais na nossa vida. E que às vezes passa batido. Olha, gente, isso daí, só isso que ela falou, uma lição, né, para nós, né? Sim. Essa coisa de aprender com eles, isso eu aprendo demais aqui, né? Sim. É demais. O aprendizado é imenso em todos os programas. Mas eu achei bem interessante esse tempo que eles têm de apreciar. E que realmente a nossa correria acaba não deixando. Vai tocar, Aninha? Aí, agora ela vai explorar. Às vezes ela faz uma percussão, né, com um instrumento. Aí eu começo a sessão, tá? Depois a gente utiliza muito a parte, por exemplo, de elementos sonoros. Por exemplo, pega para mim, por favor. Esse instrumento aqui, nós estamos tendo uma aula ela tá tendo de musicoterapia, aqui ela está explorando, né, a percussão no violão. Mas eu trabalho também, Aninha, ó. Vamos ver se ela vai querer. Ó, se você quer. É o barulho. Quando faz o barulho, de repente tem instrumentos que a gente coloca na sessão, quando ela não gosta, ou se ela não quer aquele instrumento, vamos ver se ela quer. Ela quer? Quer. Quando ela não quer, ela simplesmente mostra, não quero. Então música que você coloca, ela não quer, ela mostra, ela faz assim. Aliás, então, aí você falou que ela gosta muito da sertaneja, né? Gosta. Ela gosta muito Paula Fernandes. Eu uso muito Paula Fernandes, porque como eu estou trabalhando a exploração vocal dela, né? Então, trabalhando alturas, dos sons e tudo mais, né? Onde eu uso um elemento também que é um brinquedo, a bola. Por exemplo, a bola, para ela, ela ama a bola. Então, a gente trabalha com a bola para trabalhar, por exemplo, a altura do som. Então, aí a gente faz, por exemplo, e ela vai demonstrar isso com a bola. Não sei se ela vai querer fazer, né? Para cima e para... Ela consegue ter essa percepção da altura. Que é o que eu falei, né? Tem gente que não consegue. Você ensinar numa aula de música, por exemplo, você vai ensinar a altura do som. Aí você faz um movimento ascendente do som, a pessoa acha que é descendente, anota uma flechinha para baixo. E ela fez. No primeiro momento eu fiquei impressionada quando eu comecei a trabalhar com a altura do som com ela, explorar isso. Fiquei impressionada. Falei, Simone, sua filha faz coisas assim que tem gente numa aula de música que não consegue perceber essa diferença. Olha, que ela faz. E eu coloco muito, por exemplo, músicas de ópera, Mozart, estou colocando muito, né? Flauta mágica. É mesmo? Eu pus a Rainha da Noite, ela adora, porque tem muitas alturas, vamos dizer assim, o trabalho vocal, né? Onde trabalha muito esses movimentos de altura, de sobe, desce, e foi quando ela começou a soltar a voz. Então, reforça essa autoestima dela, sua voz é muito bonita, Ana, vamos ouvir sua voz, eu quero ouvir sua voz. Então, a gente usa o microfone para ela, né? Ela usa o microfone lá na sessão. E ela está explorando, ela está representando isso, né? Pondo isso para fora. Isso é muito bom, coisa que no começo ela não fazia. Bom, e aí o nosso tempo está acabando, que pena, Aninha. Mas eu acho que a gente pode tocar um pouquinho de Noite Feliz para nós aí, né?